Diabetes tem marcador biológico energúmeno. Agora, a psiquiatria não é bem assim. Então, se conhecimento liberta, pega este conhecimento, enfie no cofre da sua cachola e não pare de falar besteira. Passo pra... Deixa eu falar aqui de uma pessoa escandalosa. Escandalosa! Agora ele é dono do Instituto Conhecimento Liberta. Vou falar dele. De quem? Do conselheiro do governo Felipe Neto. Felipe Neto se revoltou. Ele se revoltou. Sabia que ele se revoltou? Tá revoltadinho, tá? Tá revoltadinho, tá? Felipe Neto se revoltou com uma declaração de Endrick, jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, e detonou o atleta. Em entrevista à revista Placar, Endrick falou que dispensa o trabalho de psicólogos para a sua carreira. Vou abrir aspas para o Endrick. Meu psicólogo, primeiramente, é Deus. Eu não preciso abrir meu coração para mais ninguém. Eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso desabafar com outra pessoa que não vai nem conhecer meus pais. Não vai nem conhecer minha pessoa. Então, eu somente tenho que conversar com Deus. Tenho que orar. Fecho aspas do Endrick. Em resposta, no seu ex-tube, Felipe Neto disse o seguinte: o que ele tem que se meter com isso? Primeiro, o que... Ô, meu filho! Presta atenção aqui, corta pra mim, alemão. Tira esse ex, já põe o ex. Ô, meu filho, o que você tem que se meter? Você tá querendo o quê? Você tá com vontade Você tá preocupado porque eu não tô entendendo uma coisa dessa. Agora sim, alemão, põe no nosso telão aqui a informação do ex. Pode pôr agora. Em postagem no X, Felipe Neto rebateu o jogador. Aspas para o Felipe Neto. Não sigam um exemplo do Endrick neste caso. Desejo todo sucesso para ele. Faltou orientação aqui. Se você tiver algum tipo de problema de ordem psiquiátrica, não vai curar com oração e família. Assim como não vai curar uma diabetes ou uma úlcera. Procure ajuda. Fecha aspas. Vamos falar uma coisa séria aqui. Pode tirar o Felipe Neto daí. Ô imbecil! A medicina, isso eu gosto de falar sempre, é um ramo milenar. A gente vê a prática da medicina ao longo da história, por milhares de anos. Acontece que a medicina, ela se torna uma ciência propriamente dita a partir da aplicação dos métodos científicos. Qual procedimento resolve um problema? E como esse procedimento é aplicado? A partir dos chamados marcadores biológicos. Eu estou com dor de cabeça, alguma coisa cura essa dor de cabeça. Eu estou com um calombo, eu vou ver o calombo. Então, a medicina se firma como ciência. Quando veio a Revolução Francesa, vou dar um pouco de cultura para esse... Já que ele é o conhecimento liberta, então escuta aqui o energúmeno. Energúmeno. Quero conhecimento liberta. Então vai ouvir. Senta aí que lá vem conhecimento para você, energúmeno. Quando veio a Revolução Francesa, ela quis reduzir a influência da religião. Né? E aí o que ela fez? Afasta a questão das possessões demoníacas e incentiva a criação daquilo que virá a se tornar a psiquiatria. Tanto é que é engraçado notar que a guilhotina, ela é inventada ao mesmo tempo que a psiquiatria. Perder a cabeça por um psiquiatra e ser jogado num manicômio, ou perder a cabeça por ser condenado politicamente. Olha que interessante isso, esse dado. Aí,
Começa lá, Philippe Pinel, tem o manicômio, Jean Esquirol, vão se estudando, as técnicas são bárbaras, etc. Então, tanto é que, em 1800, na segunda metade do século XIX, no Brasil, quando a Faculdade de Medicina do Brasil criou a cadeira de psiquiatria, um grande oponente à criação dessa ciência no Brasil escreveu um dos contos mais famosos, chamado O Alienista. Machado de Assis, que conhecia a história da psiquiatria e o estado da psiquiatria naquele momento, escreveu O Alienista como um protesto pela criação da cadeira de psiquiatria da Faculdade de Medicina, que ficava no Rio de Janeiro. Tanto que a psiquiatria só se tornou uma ciência propriamente dita em meados da década de 1950, com a evolução da farmacologia. Tais fármacos, tais sais, resolvem um problema de humor, uma depressão, etc. Aí você vai começando a ganhar um pouquinho de marcador biológico na psiquiatria. Mas até hoje, 90% da psiquiatria não tem marcador biológico. Então, você fala, quando você faz a úlcera é um marcador biológico, energúmeno. Diabetes tem marcador biológico, energúmeno. Agora, a psiquiatria não é bem assim. Então, se conhecimento liberta, pega este conhecimento, enfie no cofre da sua cachola e não pare de falar besteira. Passo para vocês, desculpe essa explanação, mas já que ele é o dono do conhecimento liberta, vai um pouquinho de conhecimento para este energúmeno. Maravilhoso, Pavinato. O que você explicou, e desculpa eu estar me antecipando, mas mostra a preocupação com este senhor, deste senhor, vou falar senhor porque é um adolescente de 40 anos, quase 40 anos, né? Mas vou falar senhor porque eu fui educado a chamar todos de senhor e senhora. Mas veja, a preocupação dele foi com uma manifestação do Hendrick que vai totalmente contrário ao exercício de destruição de alguns pilares que são básicos da sociedade, em especial dos conservadores, dentre eles família. O que o Hendrick falou? Deus! Vou começar pela família, mas olha só o que ele falou. Eu não preciso procurar um atendimento psicológico, psiquiatra, para começar, tem a parte do psicólogo e tem a parte do psiquiatra, que são dois coisas. Atendimentos distintos. Ele colocou tudo no mesmo saco, né? Por quê? Porque eu tenho o apoio da minha família, por incrível que pareça. Grande percentual daqueles indivíduos que acabam sendo necessário um apoio, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, decorre do fato de serem pessoas sozinhas, solitárias. Por mais que tenham 300 pessoas ao lado dele dentro de casa, mas eles são solitários. E acabam desenvolvendo comportamentos que não são adequados ou acabam, não é enlouquecendo, mas acabam ficando vítima desta solidão. O que ele disse é algo que os conservadores já falam. Nós precisamos reforçar a família, porque a família ela é um pilar básico para o indivíduo buscar a sua felicidade. Bateu nisso que este indivíduo, que fica imitando foca de vez em quando, ele simplesmente... Se a psiquiatria resolve isso tudo, por que ele deveria procurar? Exatamente. Ele deveria procurar. Outra coisa, o Hendrick falou da fé em Deus. É outro pilar que ele não pode estimular. Porque a fé em Deus, há um limite da ciência. E todos os cientistas sabem até onde vai o seu conhecimento. Essa é a razão pela qual ele continua na pesquisa e continua trabalhando. Porque ele sabe que tem um limite e existe um espaço para Deus. O que o Hendrick falou? Tem um espaço para Deus que nos traz a convicção da esperança. Nada cura mais do que você ter esperança. É verdade. É o que o Hendrick falou. O senhor mencionou muito bem aqui, quando você quebra essas pessoas, esse sujeito aí, não deve nem dar espaço para esse cara, esse Felipe Neto, tanto mal faz dentro de casas com muitas famílias e adolescentes. Quando eles quebram esses pilares de família, religião, obviamente o que sobra para as pessoas se abraçarem ou terem a esperança que você mencionou? Né? O tal dos burocratas que por eles dizem estar tudo e que repassam preço de energia, que gastam teu dinheiro por uma série de coisas. Então não dê voz a esse tipo de pessoa, não deixe que esse tipo de pessoa entre na tua casa, perto dos teus filhos, simplesmente não permita. Não permita, porque os pilares, família, religião de cada um,
é o que trouxe a nossa evolução até hoje, né? Se existem direitos humanos, é por conta de Deus. E o Felipe Neto, ele é bastante arrogante, né? Ele usa aqui o verbo do imperativo, procure ajuda. Detesto, inclusive, quando chega assim com o dedo em riste. Ele foi muito procure Raquel ajude. Landim. Responda, candidata. Completamente. E o Hendrick, ele não estava falando a respeito de nada disso, né? Pra quem não conhece, o Hendrick é um jogador do Palmeiras. Eu sei porque meu pai é palmeirense. É um jogador do Palmeiras que foi vendido por um salário, assim, exorbitante para outro país. É um rapaz super talentoso. Ele estava só falando a respeito da carreira dele. Quem apoia ele na carreira dele? A família dele. Ele não falou nada fora do normal. Ele não mencionou em nenhum momento quem tem depressão, quem não tem. Ele não falou nada disso. Ele falou, quem me apoia é a minha família, eu tenho fé em Deus e ele tem o direito de fazer isso. Exato. Agora, pro progressista é um crime, Então ele é deusofóbico? O Felipe Neto é deusofóbico. Quero ver agora! Vamos lá, todo mundo falando aí, a Dea Lúcia, o povo lá que fica acusando os outros de fóbico. Ele é deusofóbico, Arthur. Você quer uma análise profunda do Felipe Neto em 10 segundos? Quero. Então, vamos lá. Olhando para a câmera. Para a lente da verdade. Lente da verdade. A bolsa está em alta de 1% e o dólar vale R$ 5,66. É isso que eu tenho para dizer sobre o Felipe Neto. Muito bem. Muito bem.